Olá, irmãos! Sejam bem-vindos a mais um Café com Visão. Eu gostaria de convidar você a deixar um comentário aqui, a compartilhar com seus amigos, vizinhos. Com certeza, quem nós queremos bem, nós precisamos aprender a compartilhar coisas boas. Eu compartilhei nas duas últimas segundas-feiras sobre esquecer o que ficou para trás e perceber aquilo que o Senhor está fazendo. Deus é um Deus de novidade de vida. 2025 será o melhor ano da sua vida. E aqui em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, aqui tem algumas chaves importantes demais para o seu ano de 2025. São habilidades que você precisa desenvolver na sua vida. Então, quando você esquece o que ficou para trás, quando você foca naquilo que está diante de você e quando você tem uma percepção espiritual, você precisa desenvolver alguns hábitos na sua vida. Esse dia falou, pastor, quais são os hábitos que eu preciso desenvolver na minha vida para 2025? Então, eu gostaria de hoje compartilhar com você sobre 3 ou 4 hábitos que você precisa desenvolver em 2020. São hábitos fundamentados na palavra de Deus. Diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos do pecado que nos atrapalha, corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de mim. Mantenhamos o olhar firme, focado em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aqui tem 4 coisas. O primeiro fator aqui, essa palavra que nós devemos nos livrar. O significado original significa colocar de lado, remover e tirar do caminho. Então você precisa em 2025 colocar de lado, remover da sua vida o que não funciona mais. Esvazia o guarda-roupa, desfaz as roupas que você não usa mais, sabe, hábitos ruins que ficou para trás, que não presta, que te atrapalha, que prejudica a sua vida. Você precisa se livrar dessas coisas. Sabe que existem até coisas boas que atrapalham a sua vida? Existem coisas na sua vida que não faz parte do tempo em qual você está vivendo. Então tem muito discipulador que ele está distraído exercendo a função de líder, por causa da mentalidade dele. Então ele não é exitoso como discipulador, porque ele está focado, distraído em fazer coisas que não é mais a função dele. Então tem pastores distraídos em exercer uma função que acabou, passou da vida dele. Então, exemplo, eu sou um líder de célula e eu estou focado como líder de célula em formar liderança, eu estou vendo o Senhor se mover. Então, não estou focado exatamente na função de alguém que começou agora a ser um líder de célula. Então, você precisa ter a sabedoria e o discernimento. Eu atendo constantemente pastores, recebo perguntas no Instagram, no WhatsApp, disso que eu estou te falando. A pessoa, pastor, eu não avancei em 2024, eu não cresci, não alcancei os meus alvos. Provavelmente está com o espírito de Marta, desfocado, distraído. Então você precisa aprender a remover da sua vida, tirar do caminho o que atrapalha você de correr. Outra coisa que em Hebreus diz aqui, tem um peso que você está carregando. E aqui o significado original da palavra peso significa carga. Então olha que interessante, você pegar um cavalo que carrega carga, ele suporta 100 quilos. Se você colocar nele 150 quilos, você vai matar o cavalo. Por quê? O limite dele é 100 quilos. Então muitas pessoas estão carregando uma carga insuportável. Então você precisa aprender a delegar, você precisa aprender a ser um gestor, você precisa aprender a formar equipe, você precisa aprender que isso não cabe mais na sua vida, você precisa aprender a acompanhar processo, porque conforme você vai crescendo, aí se você deseja avançar e crescer, você tem que aprender a desfazer algumas cargas, compartilhar algumas cargas. Caso contrário, você vai ter problema. Teve um dia, muitos anos atrás, eu estava numa igreja, eu nem era pastor ainda, na igreja Videira, lá em Goiânia. E eu conversando com o pastor, pedi para ele orar por mim, e eu fiquei preocupado porque ele tinha 2 filhos. Um já era ali um pré-adolescente e o outro era uma criança. Ele falou assim, filho, Ricardo, espera um pouquinho.
Falou: filho, presta atenção, você é o irmão mais velho. E tudo que eu te ensinei é para que você possa me ajudar a guardar e a cuidar do seu irmão mais novo. Então, enquanto eu estou conversando com o Ricardo, eu queria que você cuidasse do seu irmão. Eu achei o máximo aquilo. E eu, conforme fui conversando, foi 40 minutos de conversa. Aquele menino pré-adolescente cuidou daquela criança de uma forma muito madura. Então, um pai que entende que a família vai crescer, um empresário que entende que a empresa vai crescer, um líder que entende que a célula vai crescer, ele precisa aprender a compartilhar as cargas e também perceber que tem cargas que elas não são de Deus. Você precisa remover relacionamentos sem propósito, filmes, tantas coisas que produzem peso na sua vida. Então remove e se abra para o novo de Deus. Outra coisa, assim, tenazmente nos assedia, que significa o incômodo contínuo. Então existem coisas nas nossas vidas que todos os dias nos incomodam. E você precisa perceber que isso que está te incomodando não faz parte da sua vida, do que está incomodando, porque o Espírito Santo está vivo, se movendo dentro de você. Sabe aquela coceirinha gostosa que fala, eu aprendi a conviver com ela? E passou alguns anos, e essa coceirinha gostosa tomou conta do seu pé e virou uma doença. Então eu vou dizer, tem gente que não se incomoda com a pobreza, não se incomoda com poucos frutos, não se incomoda com não avanço, não se incomoda com o filho não respeitar pai e mãe, não se incomoda por estar solteiro. Então o que não te incomoda é exatamente o que você não vai conquistar. Olha que interessante. Por que Davi resolveu um problema que muitos homens maduros não conseguiram resolver? Porque os homens maduros tinham medo de Golias. Golias era maior do que o exército de Saul. E Davi? Davi não. A Bíblia diz que Davi se incomodou, porque Golias estava afrontando o exército do Deus vivo. E porque isso incomodou Davi, Davi resolveu o problema. Então essa palavra tenazmente nos assedia são incômodos contínuos. Então, o que no seu dia a dia te incomoda que você não resolve? Eu sou alguém muito zeloso por algumas coisas. Eu tenho dificuldade de viver com aquilo que me incomoda. Então, o que me incomoda no meu casamento, princípios errados, desrespeito, falta de harmonia, falta de unidade. Então, o meu filho, minha filha, os pastores que eu curto, trabalho com tudo que vai me incomodando, eu vou me posicionando. Então, eu fiz uma última reunião do ano com os representantes radicais livres. O que eu ministrei? Eu ministrei o que estava me incomodando, que impedia eles de avançarem ainda mais. Então o ano foi passando, eu fui percebendo coisas para poder ministrar a última vez, para começar um ano. Eu falei para eles, irmãos, vocês precisam focar em ajustar o que está desajustado, para que vocês possam começar o ano e não perder tempo durante o ano. Tem muita gente que ele está pagando 2 boletos de uma vez. Por quê? Porque negligenciou para trás, esqueci de pagar o boleto, aí os juros vence. E outra coisa que tem que correr com perseverança. No original aqui é persistência, correr com persistência, com paciência. Como que eu vou ser persistente com paciência? Isso aqui é incrível. Que nós vivemos uma geração fast food, acelerada, que é resultado rápido. Então você precisa aprender a correr. O que é persistência? É você persistir até que aconteça. Mas tem aqui a palavrinha paciência. Então significa que enquanto você está persistindo até que aconteça, Deus está trabalhando na sua vida, removendo o excesso de ansiedade, para que você possa viver em paz, crendo, desfrutando do favor de Deus. Olha que interessante, que é o último princípio aqui, a perseverança. Então, persistir com paciência, isso transforma a sua vida. Isso é incrível. E a paciência tem a ver com a graça de Deus. Quando você investe no seu filho, na sua esposa, no ministério, às vezes você não está vendo fruto. Tem gente que é assim, não viu fruto, ele vai mudando. Por quê? Ele persiste, mas não vê fruto. Mas por que não vê fruto? Porque tem um princípio poderoso aqui. Você tem que persistir com paciência. Quando você persiste e o fruto vem, você percebe que o meu esforço funciona, a minha tentação funciona. Mas Deus gosta de trabalhar enquanto nós descansamos. Para isso, você precisa aprender a persistir com... Quando você persiste com paciência, você coloca Deus na posição de Deus, que tudo ao tempo de Deus é formoso. Eu espero que esse Café com Visão
Agora eu estou começando uma série com você de posicionamento, de organização, de planejamento, de foco, de uma agenda, de uma visão, para que nesse mês de janeiro aqui a gente faça um intensivo de consistência, para que você possa entrar em fevereiro correndo assim numa velocidade incrível. Eu estou compartilhando com você, nesse mês de janeiro, o que Deus falou na minha vida pessoal, o que eu creio que eu vou viver. Então eu estou compartilhando com você coisas importantes e realidades que Deus colocou no meu coração. Que no próximo Café com Visão você venha cheio de testemunhos e experiências de transformações internas, tá bom? Deus te abençoe e até o nosso próximo Café com Visão.